Vamos lá, primeiro ano, vamos fazer a correção da atividade sobre acentuação gráfica. Eu quero que vocês peguem o livro aí na página 49. Peguem, por favor, o livro de vocês na página 49 e vamos fazer a correção, certo? Preparei a correção para vocês. Vamos lá. Vocês pegaram o livro na página 49, deu tempo suficiente. Vamos fazer a correção. Eu fiz isso para vocês. Eu penso em vocês. Estou com saudade de vocês. Vamos lá? Olha, página 49. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Em cada um dos pares a seguir, as duas palavras têm a mesma terminação, né? Indicada pelos destaques. E já estão adequadamente acentuadas. Separe-as e responda aos itens de A a D. Vamos observar, a primeira coluna tem o que aí no livro de vocês? Todos vocês têm o livro. Então, vamos lá. Guaraná, pererê, carimbó, armazém, guri, resolver, infantil. Na segunda coluna, nós temos espada, quermesse, carimbo, mensagem, táxi, repórter e inútil. Não é isso? Vamos para a letra A. Quanto à posição da sílaba tônica, qual a diferença entre as duas palavras de cada par? Gente, ó, a palavra da primeira coluna, ela é o quê? Oxítona. E a da segunda coluna, paroxítona. Então, a palavra da primeira coluna, ela é oxítona. E a palavra da segunda, ela é paroxítona. Vamos para a letra B. Quando em um par a oxítona recebe acento, o que acontece com a paroxítona da mesma terminação? A paroxítona não recebe acento. Então, a resposta é A, paroxítona não recebe acento. Vamos lá, seguindo. Ó, preste atenção. Vamos para a letra C. Quando em um par a oxítona não recebe acento, o que acontece com a paroxítona da mesma terminação? A paroxítona recebe acento. Muito bem. Vamos para a letra D. Essas comparações permitem estabelecer uma relação geral entre as regras das oxítonas e das paroxítonas. Qual é essa relação? Então, gente, as regras das oxítonas e das paroxítonas são complementares e inversas. Se uma oxítona com determinada terminação recebe acento, a paroxítona da mesma terminação não recebe. Se a oxítona não é acentuada, a paroxítona precisa ser. Então, ela é o quê? Ela tem essa correlação, certo? Repetindo, né? Se uma oxítona com determinada terminação recebe acento, a paroxítona não vai receber acento. Se a oxítona não é acentuada, a paroxítona precisa ser acentuada, certo? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Nas séries a seguir, a primeira palavra é oxítona e já está corretamente acentuada. As outras três palavras são paroxítonas. Levando em conta a conclusão das atividades anteriores, transcreva e acentue, se necessário, as paroxítonas. Então, vamos lá. Aí nós temos letra A, urubus, vírus, ficus e bônus. Então, nós temos aí que acentuar vírus e ficus, nomes de uma planta, viu, gente? E bônus. Então, acentue aí, por favor, a palavra vírus. Ficus, que é o nome de uma planta, recebe acento agudo no I. E bônus, acento circunflexo no O. Letra B. Sacis, biquínis, oásis e Yanomamis. É Yanomamis. É Yanomamis. É, só porque não tem acento. Clico o acento agora. Biquínis, oásis e anômames. Certo? Anômames. 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 Certo, gente? Coloque aí, por favor. C. Bangalô, novato, espantalho, emprego. Então, as oxítonas em os têm acento. Paroxítonas não precisam ter. Certo? Barril. Volátil. Indestrutível. Pênsil. Volátil. Indestrutível. Pênsil, né? Pênsil significa suspenso, certo? Pênsil significa suspenso.
Então, volátil, acento agudo no A, indestrutível, acento agudo no I, e pêncil, acento circunflexo no E. Isopor, câncer, poker e caráter, vai receber acento câncer, poker e caráter, certo? Vamos lá, vamos seguir. Vamos agora para a terceira questão. Compare a acentuação das formas do singular e do plural das palavras em destaque nos dois grupos. Nós temos dois grupos. Primeiro grupo, armazém, armazéns, vai vens, refém, reféns. Segundo grupo, hífen, hífens, pólen, pólens, abdômen, abdômenes. Certo? A. Quanto à posição da sílaba tônica, qual é a diferença entre a palavra dos dois grupos? Então, gente, as do primeiro grupo são oxítonas e as do segundo grupo são paroxítonas. Letra B. Por que as palavras do primeiro grupo recebem acento gráfico tanto na forma no singular quanto na do plural? Gente, porque segundo a regra, tanto as oxítonas terminadas em "em" quanto as da terminação "ens" devem ser acentuadas. Certo? Seguindo. Letra C. Justifica o acento gráfico das formas do singular do segundo grupo. Gente, são paroxítonas terminadas em "n", devem ser acentuadas. Certo? Vamos para a letra D. Comparando as formas do plural dos dois grupos, explique o porquê hífens, pólens e abdômenes não recebem acento gráfico. Gente, por uma simples questão. Pela complementaridade, inversão das duas regras. Ó, como oxítonas terminada em "ens", tipo armazéns, vens e reféns, recebe acento. As paroxítonas de mesma terminação, hífens, pólens e abdômenes, não precisam ser acentuadas. É por essas razões, certo? Vamos para a quarta questão. As palavras a seguir, As palavras a seguir, de uso raro na língua portuguesa, foram transcritas sem os eventuais acentos gráficos. Orientando-se pela indicação entre parênteses, transcreva as que exigem acento e as acentue e justifique sua resposta. Vamos lá. Letra A, só vamos ter na letra A, na letra D, E e F. Vamos lá. Animará é uma oxítona terminada em A e deve ser acentuada. Certo? Essa animara paroxítona, tipo de planta, não. Senimbu, oxítona, camaleão, também não. D. Cariáster, paroxítona. Paroxítona terminada em R recebe acento, certo? Então, é cariás, acento agudo no A, certo? Azarfama, Azar, no caso é azar, azáfama, é paroxítona, recebe acento. E caqui recebe acento no A, certo? Porque ela é uma paroxítona terminada em I e recebe acento, certo? Vamos agora para a quinta questão. Acentue, se necessário, a palavra a seguir. Boitatá, vocês estão vendo aí. Latex, bônus, vez, sêmen, item, néctar, incrível, cortês, funil, tênis, fabrica, íris, eficácia, atômico, bênção, ambíguo e deságua. Certo? É só vocês acompanharem direitinho e não tem erro na correção. Já fiz assim para que ninguém erre na correção. Certo? Está bem nítido aí, né, gente? Bem nítido mesmo. Já fiz assim de propósito mesmo para vocês corrigirem bem bonitinhos. Vamos lá. Sexta questão. Olha só, tá bem nítido também. Na sexta questão diz o seguinte. Observe os ditongos destacados e copie, as palavras que devem ser acentuadas e as acentue. Está aí, gente, bem nítido, né? Tonéis, méis e pastéis. Letra B. Troféu, chapéus, escarcel, beleléu. E letra C. Roxinóis, destrói e sóis. Fiz bem bonitinho para vocês, com todo carinho. Vamos lá. Sétima questão diz assim. Considerando a regra da segunda vogal do hiato, copie de cada item apenas as palavras que devem ser acentuadas e as acentue. Saí, saíste, saímos. B. Moído, país, referente à nação, e raízes. Letra C. Saída,
graulho e baú. Certo? Vamos agora para a oitava questão. Ela é longa, né, gente? A oitava questão diz o seguinte. Um estudante, ao escrever uma crônica, resolveu dar um nome meio diferente a uma das personagens, mas ficou em dúvida quanto ao acento gráfico. Ele, então, fez aos colegas esta pergunta. A palavra porquiúncula precisa ser acentuada? Qual dos seguintes colegas respondeu corretamente a pergunta? Gente, a colega é. Pela regra da segunda vogal do hiato, essa palavra não pode ter acento, mas pela regra das paroxítonas, ela precisa ser acentuada. Quando uma regra impede a presença do acento e a outra exige, prevalece a regra que exige o acento. A palavra deve, portanto, ser acentuada. Então, é porciúncula, certo? Letra E. Nona questão. Leia este trecho do conto A História de 1000 Anos, de Monteiro Lobato, né? E vamos para a regra. Que eu não vai ler porque vocês já fizeram essa atividade, então já leram, então vamos lá. Vamos para a correção. Transcreva essas palavras tal como elas estão grafadas no texto. Então, vocês irão transcrever da maneira que está lá. Está bem nítido aí para vocês, né? Aborígenes possuíam... Urutaú, Uru, Urutu, Inambu, solitárias, né? Na letra B diz o seguinte, agora escreva as palavras corrigindo-as quanto à acentuação. Aí eu coloquei para vocês. Aborígenes, paroxítonas, possui o I na segunda vogal do hiato. Aí vem Urutau, Urutu, Uru, Inambu, são oxítonas terminadas em U e não recebem acentos, né? No caso, no texto, elas estão com acento, mas a sua nova escrita é escrita com as palavras corrigidas, elas não têm acento, certo? E solitárias são paroxítonas terminadas em ditongo, mas o acréscimo do S, então solitárias, tem acento sim, ok? Na letra C diz o seguinte, o formulário ortográfico de 1943 determinava que os ditongos abertos, eu, e e oi, na sílaba tônica, deveriam ser sempre acentuados. O acordo ortográfico de 1990 eliminou o acento desses ditongos em palavras paroxítonas. Por essa nova regra, que palavra do texto voltou a ser escrita, tal como Monteiro Lobato escrevia? Gente, Monteiro Lobato ele escrevia onomatopeia, sem acento, desrespeitando o formulário ortográfico de 1943. Em vigor na época, segundo ao qual se grafava onomatopeia, né? Com o novo acordo ortográfico de 1990, eliminou o acento desses ditongos em paroxítonas, a palavra onomatopeia, paroxítona, onomatopeia, voltou a ser escrita sem acento no ditongo aberto, certo? Vamos para a 10ª questão. Nas palavras escritas, tanto a presença quanto a ausência do acento gráfico orientam o leitor em relação à pronúncia correta. Considere, então, a palavra abaixo já adequadamente escrita quanto à acentuação gráfica. Macete, né? Nome de um músculo da face. Macete, oxítona com o I aberto, T, né? Tá bem nítido aí para vocês. Vamos lá, finalizando essa atividade. Ela diz assim. A respeito da pronúncia dessa palavra, assinala a afirmação incorreta. Gente, a afirmação incorreta é a letra E. Nada se pode concluir a respeito da sílaba tônica dessa palavra, pois somente em palavras acentuadas graficamente é possível identificar esse tipo de sílaba. E a 11ª diz o seguinte, existem palavras que são pronunciadas de maneiras um pouco diferentes, dependendo do falante que as emprega, né? É o caso, por exemplo, do nome dado ao grande metal usado para assar a carne. Alguns dizem grelha, né? Com o E fechado. Outros dizem grelha, com o E aberto, né? Grelha e grelha, né? Grelha e grelha, né? Levando, no caso, grelha fechado e grelha aberto. O primeiro foi grelha, com o E fechado, grelha. E o segundo exemplo foi grelha, com E aberto. Levando em conta esse fato, ao escrever essa palavra de acordo com as regras de acentuação, você deverá o quê? Letra E. Não colocar acento algum, pois independentemente da vogal tônica E ser aberta ou fechada,
As palavras paroxítonas terminadas em A não recebem acento gráfico, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima correção. Vamos dar continuidade? Vamos agora, sabe para onde? Agora para as estruturas das palavras. Peguem aí, por favor, o livro de vocês. É na sequência. Na página, essa é bem rapidinho. Na página 59? Isso, página 59, certo? Pegaram? Então vamos lá. Primeira questão. Os versos a seguir referem-se às questões de 1 a 3. Luz do sol. Luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem, até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Primeira questão. Utilizando prefixos e sufixos adequados, forme a palavra terra, no verso 7, os verbos que indicam. Colocar dentro ou debaixo da terra. Então, é enterrar. Letra A, enterrar. Letra B, encher, completar com terra, é aterrar. Letra A é enterrar. Letra B é aterrar. E a letra C, tirar de dentro da terra, é desenterrar. Certo? Então, letra A ficou enterrar. Letra B, aterrar. E letra C, desenterrar. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: exala. Verso 7 é uma forma de verbo exalar. É uma forma do verbo exalar. Letra A diz o seguinte: o prefixo esse, presente nesse verbo, aparece tanto em muitas outras palavras da língua. Exportar, expelir, expulsar e etc. Que valor semântico, ou seja, que significado tem esse prefixo em todas essas palavras? Movimento para fora. Letra B. Baseando-se na resposta do item A, deu o significado de exalar? Então, exalar significa o quê? Soltar, liberar. Exemplos, fumaça, perfume, né? Letra C. Troque o prefixo esse por outro, de valor semântico oposto, de maneira a formar um verbo antônimo de exalar. Aí vocês colocam a resposta como inalar. Inalar, certo? Letra D. Que valor semântico tem o prefixo que você empregou no verbo que serve de resposta ao item C? É o que? Movimento para dentro. Movimento para dentro. Repetindo, deu uma enganchadinha aqui. Movimento para dentro. É que eu estou com a garganta inflamada, gente. Eu peço a vocês compreensão. Vocês estão percebendo que eu estou cansando um pouco? Eu estou com a garganta inflamada. Vamos lá. Terceira questão. Considere a palavra infinita. A palavra infinita. Letra A. Eliminando o seu prefixo, temos a palavra que lhe deu origem. Indique-a. Eliminando o prefixo, ficou o quê? Finita. B. Que palavra deu origem a que serve de resposta ao item A? Fim. E letra C. Em infinita, e no verbo que serve de resposta ao item C do exercício anterior, o prefixo é o mesmo? Justifique. Não. No item da segunda questão, letra C, o in de inalar, significa movimentar para dentro. Em infinita, o in exprime ideia de negação. Não tem nada a ver. Quarta questão. Compare as palavras em destaque nestas duas frases. Ele morou por vários anos em uma ruazinha próxima ao mercado. Número 2. Ele morou por vários anos em uma ruela próxima ao mercado. Letra A. Como se classificam os morfemas zinha e ela dessas palavras? Sufixos, né, gente? Letra B. Nessas palavras, o efeito semântico de sentido criado por esses morfemas é o mesmo? Justifiquem. Claro que não. Em ruazinha foi o sufixo zinha, que pode exprimir apenas uma ideia de diminuição, mas pode também revelar subjetividade, exprimindo o julgamento valorativo favorável relativamente à rua. Já na palavra ruela, o sufixo ela tem um valor semântico mais apropriado para exprimir desprezo, despreciação. Desprezo e depreciação. Certo, gente? Vamos agora para a quinta questão. Vire a página, está na página 60. Está acabando, gente, calma. É até a sétima questão, estamos na quinta. O significado de um neologismo, palavra nova no dicionário ou no idioma em geral, pode ser depreendido pela decomposição dos elementos que o constituem. Identifique os neologismos, né,
nos trechos a seguir e indique os elementos que o formam e explique o significado da palavra. O mato, vozinha mansa, aeiouava. Aeiouava, aeiouva, aeiouva. Vamos ler assim, né? Aeiouva, né? Formada pela sequência das vogais a, e, i, o, u e pela desinência verbal ava, né? A palavra sugere a sequência e a variação de sons produzidos pelo mato, movimento pelo vento. Olha que interessante. Letra B. Do lado do Oriente, o horizonte de cartão postalizava clássico. Cartão postalizava clássico. Gente, aí são palavras novas, por isso que é neologismo, né? Novo idioma. Vocês irão inventar, viu? Vou mandar também vocês criarem novas palavras. Vamos lá. Isso quando retornarmos, né? Vamos lá. Cartão postalizava é cartão mais postal, mais o sufixo isar, mais desinência ava. A palavra sugere que o horizonte ia ficando bonito, semelhante a um cartão postal que retratasse o nascer do sol. Certo? Vamos para a letra C. A letra C é interessante também. O sociólogo Bentinho afirmou que não basta estancar o quadro de miséria do país, mas é necessário revertê-lo. É preciso reverter isso, senão aqui será um país invivível, afirmou, inventando uma palavra nova para descrever a situação. Essa é mais fácil. Invivível. Prefixo in, mais vive, radical, mais sufixo ível, né? Invivível. Significa um lugar no qual será impossível viver. Essa foi bem mais fácil, né? A segunda letra B também foi fácil. Lembrava logo de cara, cartão postal. Agora aquele A, E, I, O, uva, não, né? Sexta questão é um trecho do poema No Planeta Enfermo, de Carlos Drummond de Andrade. Aí nós temos aí a letra A. A respeito da palavra monstre multinacionais, no verso 8, né? Onde diz assim: e chaminé sem filtros e monstre multinacionais, né? Identifica a afirmação correta. A afirmação correta, gente, é a letra C de casa. No neologismo, o primeiro elemento formador acrescentado à palavra origem há uma carga semântica de valor negativo, denunciando a postura inconsequente das grandes empresas que, ávidas por lucro, não se preocupam com os danos ambientais provocados por suas atividades industriais. E para finalizar, sétima e última questão. Por volta de 1980 a 1990, Vicente Mateus, na época do presidente do Corinthians, tornou-se muito popular pela sua paixão pelo timão. E também porque, ao dar entrevistas, às vezes, cometia alguns escorregões linguísticos. Naquela época, fazia parte do time o jogador Sócrates, ídolo da torcida corintiana. Certa ocasião, questionado se o clube estaria pretendendo negociar o passe do jogador, o presidente teria respondido assim: o Sócrates é um jogador invendável e imprestável. O que esse falante pretendeu dizer? Que ele pretendeu dizer que Sócrates era um jogador que não podia ser vendido nem emprestado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da correção dessa forma, que aí vocês acompanham direitinho, olhando as páginas, olhando as questões do livro e respondendo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.